conceitos aí distorcidos da palavra e, por que não dizer, né, a influência que muitos dos fundadores de religiões, de, como que eu posso dizer, modismos e outros ismos mais, que infelizmente eles tiveram um berço cristão, foram criados na igreja, fizeram declarações profundas de fé, mas que fundaram aí conceitos que destruíram milhões de vidas. E dentro dessa introdução eu queria falar sobre o comunismo marxista. Está em moda, né, no mundo isso, é algo totalmente deplorável, né? Há um pouco tempo atrás mostrava a bandeira, um mapa da América Latina, e a América Latina estava praticamente toda vermelha, né? O Brasil ainda estava resistindo, mas em certo sentido se tornou vermelha também, né? Porque o regime de esquerda, o PT, é literalmente comunista, tá? O Luiz Inácio Lula da Silva, a qual nós devemos orar por ele, em vários podcasts, eu assisti todos, né, ele declarava: eu sou literalmente comunista. E, ou seja, é um discípulo de Karl Marx. E é disso que nós vamos estar falando hoje um pouco, queridos, tá? Eu não sou doutor nesse assunto, não sou profundo conhecedor, né? Há materiais de pesquisa, as quais eu estarei consultando. Um dicionário comum, para os amados terem uma ideia, definiria aí o marxismo como o conjunto das doutrinas filosóficas, políticas e econômicas de Karl Marx e seus continuadores, os seus seguidores, os seus discípulos, por assim dizer, que, reagindo às filosofias idealistas e dualistas, pregam o advento do socialismo alcançado através da luta de classes e da ditadura do proletariado, o mesmo que alguns chamam de materialismo dialético. Porém, queridos, à luz das escrituras e à luz das ciências que tratam do comportamento humano, haveremos de notar que o marxismo é bem diferente daquilo que os marxistas ou os comunistas dizem ser. Eles afirmam uma teoria muito linda: um mundo no País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas, mas na prática tem destruído a liberdade, tem destruído a economia, tem igualado multidões, milhões na miséria. Primórdios do marxismo. Queridos, não despreze esse assunto. Você talvez esteja pensando que eu vou falar de política, por mais que a introdução tenha sido sobre um pouquinho de política, mas essa é a realidade. E nós vamos ver como começou essa praga toda. Como começou, quais são os primórdios do marxismo. Karl, nome do sujeito, Friedrich Marx. Ele é o pai intelectual do marxismo. Ele nasceu em Treves, na Alemanha, em 1818 e morreu em 1883. Os pais desse cidadão, eles eram judeus, mas judeus convertidos ao cristianismo. E Karl Marx, mesmo quando criança, ele foi batizado numa igreja protestante da Alemanha. Ou seja, ele creu, foi batizado, e após se formar aí em filosofia, ele ingressou em jornalismo e também em política. Se formou, fez faculdade nesses assuntos. Formação religiosa de Marx. Quando muito jovem, Karl Marx, ele se declarava cristão. Queridos, há declarações profundas dele em relação ao cristianismo. Nessa época, em uma das suas teses na faculdade, chamada O Jovem e a Escolha de Sua Carreira, ele advertia a juventude a tomar em consideração a vontade de Deus antes de
cada um se decidir sobre a grande obra da sua vida. Ou seja, ele ensinava, olha, busque a direção de Deus, busque a vontade de Deus para a sua vida, não seja um jovem precipitado, não siga uma carreira só por causa do dinheiro, mas siga, né, uma vocação, aquilo que Deus te direcionar. Ele escreveu o seguinte mais: a própria religião, dizia ele, ensina-nos que o ideal é que todos lutem para alcançar, né? Lutem para alcançar um objetivo, né? E se referindo a Jesus, ele diz o seguinte: Jesus sacrificou-se a si próprio pela humanidade, e quem ousará contradizer tal afirmação? Que afirmação? Que Jesus foi o sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Continuando aí nessa tese dele da faculdade, ele dizia: se escolhermos a posição na qual podemos realizar o máximo por ele, ou seja, por Jesus, então não poderemos nunca ser esmagados pelas responsabilidades, porque elas são apenas sacrifícios feitos em favor de todos. A certa altura do seu discurso ou do seu curso ginasial, respondendo à prova, né, sobre o questionamento sobre a união dos crentes com Cristo, ele escreveu o seguinte: o zelo pela virtude é abafado pela voz tentadora do pecado e se transforma em escárnio, assim que sentimos o pleno impacto da vida. A luta pelo entendimento é posta de lado por uma vulgar concupiscência pelos bens terrenos, concupiscência, desejos por bens terrenos. Isso tudo aguça o ser humano e afunda ele no pecado. E dizia mais: o anseio pela verdade é amortecido pela força doce e lisonjeadora da mentira, e assim o homem permanece como a única criatura em toda a natureza que não cumpre o seu propósito, o único membro do universo que é indigno do Deus que o fez. Ou seja, quer dizer que toda a natureza obedece a Deus, e o homem muitas vezes ele é teimoso, cabeça dura, né? Tipo um Jonas da vida. E aqui no caso, Karl Marx está aí, né, fazendo declarações ousadas de fé. Mais uma: todavia o gracioso Criador é incapaz de odiar a obra das suas mãos, deseja, por outro lado, erguê-la até onde ele mesmo está, e assim sendo, enviou seu Filho, e agora nos chama através dessas palavras: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 3 e 4. Essas são algumas das palavras de Karl Marx, o fundador, né, o iniciador do marxismo cultural. Mais uma declaração: e onde Cristo expressa com maior clareza a necessidade de união com ele do que na bela parábola da vinha e seus ramos, na qual ele se compara com a vinha e a nós com os ramos? Os nossos corações, a razão, a história, a palavra de Deus, tudo nos faz apelos em altas vozes, convincentemente, dizendo-nos que a união com ele é absolutamente necessária, que sem ele seríamos rejeitados por Deus, que somente ele é capaz de libertar-nos. Uma vez que um homem tenha atingido essa virtude, essa união com Jesus Cristo, esperará calma e tranquilamente os golpes da desventura, opor-se-á bravamente as tempestades da paixão e resistirá impavidamente aos rugidos dos iníquos, pois quem poderia arrebatá-lo do seu Redentor? Até aqui, Karl Marx, antes de se tornar um ateu convicto. Agora, eis a pergunta, queridos, eis a pergunta: qual foi a mudança
radical na vida desse jovem com teses de doutorado, afirmando sem vergonha alguma a sua fé em Cristo. Ele não tinha vergonha de proferir que era servo do Deus Altíssimo. O que aconteceu? Quem entrou no caminho desse jovem, fazendo com que ele se tornasse quem se tornou? E nós vamos falar um pouco mais sobre ele. Essa mudança, queridos, aconteceu em 1835. Havia-se passado apenas 2 anos depois dele ter escrito o belo discurso que lemos anteriormente, quando Karl Marx declarou-se um ateu convicto. Não cria mais em Deus. Para ele, Jesus passou a ser um mito e assim por diante. 8 anos mais tarde, ele diz: o homem é que faz a religião. Ou seja, religião, cristianismo, tudo isso é coisa da invenção do homem. A religião não faz o homem. A religião é o ópio do povo. Ópio é droga. Religião é a droga do povo. Deixa o povo tudo doidão, fora de si, maluco, meio bíblia, meio louco, meio esclerosado. É isso? Diz mais: o povo não poderá sentir-se realmente feliz enquanto não for privado da felicidade ilusória mediante a superstição da religião. Ou seja, tira-se a religião e a fé, ou seja, a alegria, a felicidade vai vir ao seu coração, segundo Karl Marx. 8 anos antes, um declarado cristão. Depois, um declarado ateu. Por essa época, num de seus poemas, Karl Marx escreveu o seguinte: desejo vingar-me daquele que governa lá em cima. Ou seja, ele queria se vingar de Deus. Ele dizia ser ateu, mas queria se vingar de um Deus na qual ele dizia não existir. Agora, o que aconteceu na vida de Karl Marx para que da noite para o dia ele se transformasse num declarado inimigo de Deus? O que aconteceu para que ele se tornasse um inimigo do cristianismo? Queridos, eu não sei se você sabe, mas o comunismo já levou à morte milhares e milhares e milhares de cristãos ao redor do mundo. Estima-se que mais de 30 milhões, eu não lembro aqui os dados, mas existem dados específicos de comunistas materialistas que matam ainda hoje milhares e milhares de cristãos. O que aconteceu com esse jovem que se tornou ateu? No seu livro, Era Karl Marx um satanista? É o nome do livro. Richard Wurmbrand, ele não descarta a possibilidade de um envolvimento de Karl Marx com o satanismo, forma de culto que está muito em moda nos últimos anos. Ele foi também vítima de uma falsa teologia. Queridos, antes de se ligar à economia, de estudar a parte econômica e tornar-se aí um comunista de renome, de carteirinha, Marx, ele foi um humanista. Hoje, para os amados terem ideia, cerca de 1/3 do mundo é marxista. Se chegamos já a 8 bilhões, e chegamos essa semana agora, 8 bilhões, 1/3 de 8 bilhões é 2 bilhões e meio de pessoas, mais ou menos, um pouquinho a mais. 2 bilhões e 600 ou 700 milhões de pessoas são marxistas, são comunistas. Olha que tristeza. E nesse meio estão muitos pseudo-cristãos que, sem a experiência genuína e sobrenatural da conversão e sem a orientação da Bíblia, essas pessoas caem vítimas das doutrinas infames do marxismo ateu e também
materialista. E é aqui que se enquadram também, queridos, os teólogos da libertação como idiotas úteis a serviço do marxismo. Apesar da decisão marxista de destruir a religião, apesar de opor-se a tudo quanto tem relação com Deus, desde o princípio, o marxismo tem encontrado fiéis aliados nos teólogos modernistas e liberais. São aliados. A teologia liberal está aliada com o marxismo. O que é teologia liberal? É uma teologia criada no inferno, e há homens que se dizem conhecedores profundos de Deus, que a única função deles é desacreditar a Bíblia. Eles são livres pensadores. Eles falam o que querem, escrevem o que querem, pensam o que querem, sem compromisso algum com a Bíblia. A função deles é somente desacreditar o está escrito da palavra de Deus e com isso destruir a fé do povo. Destruir com questionamentos, com dúvidas. Eles não creem em nada. A palavra teólogo, né, era para ser algo assim, com um bom significado, mas um teólogo liberal é quase que para mim, um palavrão no meio evangélico, porque ele nega os milagres, nega o nascimento virginal de Cristo, nega a ressurreição do Senhor, nega a inspiração divina da Bíblia, nega a existência de anjos, nega a personalidade e pessoalidade do Espírito Santo, negam a doutrina da Trindade, ou seja, eles negam tudo. E há quem dê ouvidos a esses homens. Se você for hoje numa livraria evangélica ou até num site, o que mais tem, queridos, são livros escritos por teólogos liberais. Os homens, eles têm uma intelectualidade fora do comum, por um lado, mas por outro lado, é uma intelectualidade usada para o mal, para minar a fé das pessoas. Por exemplo, foi lendo um livro do teólogo liberal Bruno Bauer, que Engels, que foi amigo de Karl Marx, Engels, na época um cristão professo, o cara era crente de carteirinha, crente de confissão, um cristão professo. Ele passou a descrer dos valores eternos registrados na Bíblia, vindo a se aliar a Karl Marx logo a seguir. Olha que loucura! Ele foi influenciado por um outro louco. Então, querido, se você der ouvidos a loucos, você se tornará também um louco. Se você não zelar, pela palavra, se você não estiver muito próximo à Bíblia, você pode ser uma presa fácil de Satanás. Você vai ser. Não é que você possa ser, você vai ser. O próprio Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então é o conhecimento da palavra que vai te guardar das heresias. Então, esse sujeito chamado Engels, que foi amigo aí de heresias de Karl Marx, era um crente professo. Só que ele foi influenciado por um teólogo liberal. E que tipo de pessoa era esse sujeito chamado Bruno Bauer, que contribuiu decisivamente na destruição da fé de Engels e que apoiou Marx em seus intentos anticristãos? É possível, queridos, conhecê-lo um pouco lendo a parte de uma carta que ele encaminhou ao seu amigo Arnold Hugh, também amigo pessoal de Karl Marx. Olha o que esse sujeito fala na carta, depois que ele se desviou, depois que ele abraçou o comunismo marxista ou materialista. Olha o que ele disse: faço conferências aqui na universidade ante um grande auditório. Então ele fazia conferências para uma multidão. E ele diz assim, não me reconheço a mim mesmo quando pronuncio minhas blasfêmias do púlpito. Elas são tão grandes que essas crianças, a quem ninguém deveria escandalizar, ficam com os cabelos em pé. Ou seja, havia até crianças ali ouvindo esse sujeito. Enquanto profiro
as blasfêmias, lembro-me de como trabalho piedosamente em casa, escrevendo uma apologia das Sagradas Escrituras e do Apocalipse. De qualquer modo, é um demônio muito cruel que se aposta de mim, sempre que subo ao púlpito e sou forçado a render-me a ele. Meu espírito de blasfêmia somente será saciado se estiver autorizado a pregar abertamente como professor do sistema ateísta. Então ele reconhece que algo sobrenatural, ou reconhecia algo sobrenatural, se apossava dele para declarar blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o Espírito Santo, blasfêmias contra a palavra de Deus. E quando chegava em casa, ele escrevia comentários de Apocalipse e outros mais. Um cristão que deu ouvidos, estava com coceira no ouvido, querendo ouvir provavelmente o que queria, e acabou sendo enganado por Satanás. Agora, queridos, o que prega o marxismo? Então, quando falamos de marxismo, comunismo, estamos falando de religião. Porque o que eles pregam é a extinção das religiões. E não deixa de ser uma religião. Porque eles também têm um livro vermelho, que é como que a cartilha deles. O que eles pregam? A guerra de classes. Segundo o marxismo, há no universo inteiro um estado de oposição, de sorte que tudo que há no mundo é fruto de forças que se opõem. Há o negativo e o positivo. Por exemplo, a morte se opõe à vida. Uma comparação interessante, morte e vida, né? E ele vai usar esse argumento. O bem se opõe ao mal, etc. E este conflito que dá, no caso, seria este conflito que dá dinamismo à vida. Em tudo há sempre, diz eles, duas forças que se opõem. A força principal, diz aí o catecismo comunista, a força principal chama-se tese, e a secundária que reage-se chama-se antítese. Na luta entre as duas, a tese prevalece e vence a antitese. A isto o marxismo chama ponto crítico. Talvez você não esteja entendendo, nem eu. O ponto crítico transforma a quantidade em qualidade, resultando daí a síntese. Simplificando, o marxismo aplica a guerra de classes à humanidade. E qual é o raciocínio deles? A humanidade está dividida em duas forças que se opõem: operários e patrões, ou chefes e subordinados. São dois inimigos. Então, você que está me ouvindo aí, você tem um patrão. Segundo o comunismo, esse patrão, ele é o teu inimigo. E você tem que lutar contra ele. Olha que loucura. É aquele que paga teu salário, é aquele que te dá condições de levar o alimento para casa, sustentar tua família. E o comunismo coloca você contra o teu patrão, como se ele fosse o próprio demônio, em figura de gente. Mas aqui, o operário é a força chamada tese, enquanto os patrões são a força reacionária, a antítese. Há guerra eterna entre essas duas classes. O resultado final será a tese vencer a antitese, isto é, a classe trabalhista destruir o sistema capitalista. Essa é a loucura. Eles destroem o capitalismo e acaba afundando todo mundo no comunismo e igualando a miséria para todos. Quando você vai em países como Coreia do Norte, Cuba, Nicarágua e tantos outros que adotaram essa filosofia diabólica, ali que eles não tem patrão empregado não. Ali é todo mundo igualzinho, comendo uma ração que é dada pelo Estado. Qual é a filosofia deles? Muito poder do Estado, e a iniciativa privada, nada. Nada. É muita empresa do governo. Incha a máquina
a tal ponto que a miséria é distribuída para todos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Queridos, o conceito de paz para o comunismo, eles falam muito de paz, mas o que entendem eles por paz, qual é o entendimento deles? Para eles, para o marxismo, a paz só é possível com a destruição do povo capitalista e destruído pelo operário. Ou, como dizem eles, a vitória do proletariado sobre a burguesia. Quando então um marxista fala em paz, ele refere-se aí à vitória total do comunismo. E desse modo, por meio disso, o que chamamos de paz é para o comunismo um ato de guerra. Então, democracia, então liberdade, direito de ir e vir, a propriedade privada, que é um direito constitucional para o comunismo, isso tudo é balela. Não pode ter uma propriedade privada, você não pode ser dono de nada. Os seus bens que você tem não tem que ser deixado para os seus filhos, não, tem que ser para o Estado, porque o Estado, segundo eles, é o que faz toda a distribuição igualmente para todos. Todos vivem na mesma miséria. E o governo, eles estão lá no poder, estão usufruindo do bom e do melhor. Continuando aqui, deixa eu ver a hora para não passar. Já estamos terminando, queridos. Eu vou fazer só aqui agora alguns comentários para não me alongar muito, porque o assunto ele é por demais longo, sobre a questão da democracia em oposição ao comunismo. Nós estamos ainda, graças a Deus, num país democrático, né? Salvo algumas exceções, alguns autoritarismos. Mas qual é a bênção ou a diferença da democracia para o comunismo? O pastor Raimundo de Oliveira, no seu livro Seitas e Heresias, ele faz aí um paralelo interessante. Ele diz assim: a democracia é preferível ao marxismo comunista por vários motivos, dentre os quais se destacam os seguintes. Primeiro, o comunismo tem como bandeira a decisão de desarraigar o sentimento divino do coração dos homens, transformando homens como Karl Marx, Lenin, Stalin, Fidel Castro, etc., em deuses. Isso que eles são. Eles são adorados dentro de seus países de origem. Segundo, o comunismo se opõe não apenas a abolir a fé e a crença em Deus, mas também persegue a igreja, enquanto prega o ateísmo como forma de religião do Estado. O ateísmo é a religião do Estado. Queridos, Coreia do Norte, Kim Jong-un, ele é adorado. Ali, o povo não pode ficar triste. Se alguém for visto na rua com o semblante caído, ele é imediatamente levado às autoridades policiais e é questionado. Por que ele está triste? Ele está insatisfeito com o governo? E ele é passível de prisão, de tortura. Isso é comunismo. Ali, todos são vigiados. É o grande irmão, um grande olho que vigia todos. Vai na China, em Cuba, repórteres que entram nesses países, eles são acompanhados 24 horas, não há liberdade de expressão. Não há liberdade, queridos. Terceiro, o pretexto de distribuir a riqueza em parcelas iguais a todos. O que o comunismo tem feito mesmo é distribuir equitativamente a pobreza. Ou seja, não distribui riqueza, mas pobreza, miséria. Quarto, o comunismo anula a posse da propriedade privada, enquanto tolhe o sonho dos que nada têm de algum dia possuírem alguma coisa. A tese do novo homem, da qual Che Guevara é apontado como modelo, né? E existe até em Maricá um hospital com o nome de Che Guevara.
propugnado pelo comunismo como resultado da manipulação feita pela dialética marxista, pelas lutas de classe, constitui-se num anti-evangelho, uma vez que, de acordo com a mensagem do evangelho, o único meio através da qual o homem pode ser feito uma nova criatura é através da aceitação do senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. Então, queridos, esse foi um resumão do comunismo. Vimos aí a origem. Teve um princípio cristão. Teve alguém que bebeu das fontes limpas da palavra, mas que deu ouvidos a espíritos enganadores e trouxe ao mundo uma ideologia pior do que mormonismo, pior do que testemunhas de Jeová, adventismo e tantos outros ismos que já falamos aqui, que é o comunismo marxista. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que Deus tenha misericórdia do nosso país. Que venhamos orar para que essa praga não venha dominar a nossa nação e que a miséria não seja distribuída a todos igualmente. Oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, foi muito rápido o assunto, não tivemos como abordar profundamente, até porque o assunto é por demais amplo, mas eu creio, Senhor, que foi o suficiente para abrir os nossos olhos e nos alertar, Senhor, do perigo que corremos na nossa nação. O Senhor venha ter misericórdia, Pai. O Senhor venha ter misericórdia de nós. Que não venha acontecer conosco, Pai, o que está acontecendo nesse exato momento com a Venezuela, com a Argentina, Senhor, com a Nicarágua, Cuba e tantos países, Senhor, que um dia foram livres, um dia tiveram democracia, um dia o povo podia falar, tinha liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tinha a propriedade privada como um bem sagrado que ninguém podia invadir. Mas, Senhor, tem misericórdia, porque já estamos ouvindo novamente invasões de terras no Brasil. Pessoas, Senhor, invadindo terras para poder tomar o que é dos outros. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia do nosso país. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a enfrentar esse obstáculo com fé, ousadia e não com desespero. Não, Pai, com fé, ousadia, fé em Ti, fé na Tua palavra, em nome do Teu Filho.